Minha nora disse que íamos fazer uma viagem juntas para nos aproximarmos. Foi o dia em que descobri que ela queria me internar e roubar tudo que construí na vida. Minha nora disse que íamos fazer uma viagem juntas para nos aproximarmos. Foi o dia em que descobri que ela queria me internar e roubar tudo que construí na vida. Meu nome é Dulce Fernandes Silva, tenho 58 anos e estou aqui na minha sala, no meu apartamento em Copacabana, contando uma história que ainda me arrepia toda vez que lembro. Uma história sobre como quase perdi tudo por confiar cegamente nas pessoas erradas e como descobri que dentro de mim existia uma mulher muito mais forte do que eu jamais imaginei. Sempre fui dessas mulheres batalhadoras, que não se entrega fácil para os problemas da vida. Depois que perdi meu Paulo num acidente de carro há 13 anos, criei meu filho Roberto sozinha. Trabalhei como secretária numa empresa de advocacia durante mais de 20 anos. Foi uma sorte do destino quando minha tia Conceição, que não teve filhos, me deixou uma herança que me permitiu comprar este apartamento de 3 quartos em Copacabana, onde moro hoje. Juntei essa herança com minhas economias de anos e consegui dar dignidade para meu menino, ainda guardando uma reservinha para os dias difíceis. Quando Roberto se casou com a Fernanda há 8 anos, meu coração se encheu de alegria. Meu filho merecia encontrar o amor verdadeiro, e ela parecia uma moça educada, de família boa, cheia de planos para o futuro. Logo depois veio minha netinha Marina, que hoje está com 8 anos e é a coisa mais preciosa da minha vida. Desde que ela nasceu, me transformei na avó coruja que todo mundo conhece por aqui. Nos últimos anos, principalmente depois que me aposentei da empresa, passei a cuidar da Marina praticamente todos os dias. Roberto e Fernanda trabalham muito, chegam tarde em casa e eu simplesmente adorava ter a companhia da minha netinha. Era minha maior alegria acordar sabendo que ela viria passar o dia comigo, que íamos cozinhar juntas, assistir desenho animado, fazer lição de casa na mesa da cozinha. Mas de uns meses para cá, percebi que alguma coisa estava mudando na forma como Fernanda me tratava. Ela começou a fazer comentários estranhos sobre minha rotina, sobre minha memória, sobre minha capacidade de cuidar de mim mesma. Dizia que eu estava esquecendo coisas demais, que talvez fosse melhor eu não ficar sozinha tanto tempo, que uma mulher da minha idade deveria ter mais cuidados médicos. No começo, achei que era preocupação normal de nora carinhosa. Afinal, ela havia se casado nova, tinha só 24 anos quando entrou para nossa família, e sempre demonstrou respeito por mim. Mas os comentários foram ficando mais frequentes, mais específicos, mais incômodos. Fernanda começou a dizer que eu repetia as mesmas histórias várias vezes numa conversa, que havia esquecido de desligar o fogão algumas vezes, que estava confundindo os nomes das pessoas na rua. Eu ficava surpresa e até meio assustada, porque sinceramente não me lembrava de ter feito essas coisas. Comecei a me questionar se realmente estava acontecendo algo comigo. Roberto, meu filho, sempre concordava com tudo que a esposa dizia sobre mim. Quando eu tentava me defender ou explicar que estava me sentindo perfeitamente bem, ele fazia aquela cara de quem tem pena e me dizia que eu precisava aceitar que estava envelhecendo, que não tinha nada de vergonhoso em precisar de ajuda. Aquilo doía no fundo da minha alma, mas eu engolia o orgulho para não criar problemas na família. A situação foi piorando quando Fernanda começou a sugerir mudanças drásticas na minha rotina. Disse que eu não deveria mais cuidar da Marina sozinha, que era muita responsabilidade para uma pessoa na minha suposta condição. Propôs contratar uma acompanhante para ficar comigo durante o dia, para me ajudar com as tarefas domésticas e me fazer companhia. Eu protestei energicamente, dizendo que estava perfeitamente capaz de cuidar de mim mesma. Foi numa terça-feira de março que aconteceu algo que me deixou completamente transtornada. Fernanda apareceu no meu apartamento acompanhada de uma médica, uma tal de doutora Carla, que ela apresentou como geriatra especialista em idosos. Disse que havia marcado uma consulta de rotina para mim, apenas para ter certeza absoluta de que estava tudo bem com minha saúde mental e física. A consulta foi estranha desde o primeiro minuto. A médica fazia perguntas muito específicas sobre minha memória, minha capacidade de tomar decisões importantes, minha vida social, minha independência financeira. Perguntou se eu me sentia realmente segura morando sozinha, se tinha dificuldades para gerenciar minhas finanças pessoais,
se às vezes me sentia confusa ou completamente perdida. Fernanda ficou o tempo todo sentada ao meu lado, complementando minhas respostas com informações que me deixavam perplexa. Ela contava episódios que eu não conseguia me lembrar de ter vivido, situações onde supostamente eu havia demonstrado confusão ou esquecimento. Era como se ela tivesse um arquivo mental de todas as minhas supostas falhas. Saí daquela consulta com uma sensação horrível no peito, como se algo muito ruim estivesse sendo tramado contra mim sem que eu conseguisse entender exatamente o que. A médica havia dito que era muito importante eu considerar ter mais apoio no dia a dia, que pessoas da minha idade precisavam de cuidados especiais para manter a qualidade de vida. Fernanda saiu de lá toda solícita e preocupada, dizendo que ia pesquisar as melhores opções de cuidadoras para mim, que queria encontrar alguém realmente especial para me acompanhar. Falava como se já fosse um fato consumado que eu precisava de supervisão constante. Naquela noite, fiquei acordada até tarde, mexendo na cama, repassando cada palavra da consulta, cada expressão da médica, cada comentário da Fernanda. Alguma coisa no meu íntimo me gritava que aquela consulta não era normal, que havia algo sinistro por trás de toda aquela preocupação súbita com minha saúde mental. Durante as semanas que se seguiram, Fernanda intensificou dramaticamente os comentários sobre minha suposta fragilidade. Dizia para Roberto que eu estava piorando rapidamente, que precisavam tomar uma decisão urgente sobre meus cuidados antes que fosse tarde demais. Começou a falar abertamente sobre lares especializados, sobre como seria muito melhor para mim ter companhia constante de pessoas treinadas. Eu me sentia como se estivesse enlouquecendo de verdade. Será que realmente estava perdendo a cabeça e não tinha percepção disso? Será que minha família estava certa e eu estava sendo teimosa ao insistir que me sentia bem? Comecei a observar obsessivamente cada movimento meu, cada palavra que falava, procurando desesperadamente por sinais de confusão mental. Foi quando Fernanda fez a proposta que mudaria minha vida para sempre. Uma viagem de fim de semana só nós duas, para conversarmos com calma absoluta sobre meu futuro e nos aproximarmos como nunca havíamos conseguido fazer. Disse que queria entender profundamente minhas necessidades, conhecer meus medos mais íntimos e que, longe da correria do Rio, poderíamos construir uma relação verdadeiramente especial. Confesso que fiquei genuinamente emocionada com a proposta. Sempre sonhei em ter uma relação próxima e carinhosa com a esposa do meu filho, e aquela viagem parecia a oportunidade perfeita para realizarmos esse sonho. Fernanda falou sobre um spa maravilhoso em Petrópolis, um lugar tranquilo e acolhedor onde poderíamos relaxar completamente, conversar sem pressa e planejar juntas os próximos passos da minha vida. Aceitei a proposta imediatamente, com o coração cheio de esperança e gratidão. Finalmente teria a chance de me aproximar verdadeiramente da minha nora, de esclarecer mal-entendidos, de mostrar que ainda era uma mulher lúcida e capaz. Arrumei uma malinha pequena com roupas confortáveis para 2 dias. Separei cuidadosamente meus remédios de pressão, coloquei meus documentos e cartão de débito na bolsa. Na manhã da partida, Fernanda chegou pontualmente no meu apartamento, dirigindo o carro dela, toda sorridente e carinhosa, como há muito tempo não demonstrava ser comigo. Disse que íamos parar para almoçar no caminho, que seria uma viagem gostosa e completamente relaxante. Entrei no carro confiante e animada, imaginando as conversas profundas que teríamos. O que eu não podia imaginar, nem nos meus piores pesadelos, era que estava entrando no carro que poderia mudar minha vida para sempre. Que aquela viagem não era para nos aproximarmos, mas para me afastar definitivamente de tudo que eu havia construído durante uma vida inteira de trabalho e sacrifício. Durante os primeiros quilômetros da viagem, Fernanda estava estranhamente animada, falando sobre como seria maravilhoso eu ter uma vida mais tranquila, como era importante aceitar ajuda quando necessário, como certas mudanças poderiam ser extremamente positivas para meu bem-estar e paz de espírito. Eu escutava tudo meio distraída, olhando a paisagem bonita pela janela, pensando em como seria a nossa conversa no spa, imaginando que finalmente teria a oportunidade de mostrar para ela que ainda era uma mulher forte e independente. Mas alguma coisa no tom de voz dela, na insistência excessiva com que falava sobre mudanças e aceitação, começou a despertar uma inquietação profunda no meu peito.
Era como se ela estivesse me preparando psicologicamente para algo que eu ainda não conseguia compreender, mas que meu instinto começava a temer. Enquanto o carro seguia pela estrada, minha mente voltou para os primeiros anos após minha aposentadoria. Eu tinha tantos planos. Curso de inglês, aulas de dança, talvez algumas viagens para lugares que sempre sonhei conhecer. Mas Roberto e Fernanda sugeriram que eu me dedicasse a cuidar da Marina, já que eles trabalhavam muito. Aceitei de coração, porque minha netinha era tudo para mim. Os primeiros meses foram maravilhosos. Marina chegava cedo no meu apartamento, eu a levava para a escola, buscava no final da tarde, ajudávamos uma com a lição da outra. Éramos companheiras inseparáveis e eu me sentia útil, necessária. Mas aos poucos, Roberto e Fernanda começaram a depender demais da minha disponibilidade. Fins de semana inteiros, onde Marina ficava comigo porque eles tinham compromissos, feriados, onde eles viajavam me deixando responsável pela menina, reuniões de escola que só eu comparecia porque eles sempre tinham algo mais urgente. O que realmente me incomodou foi quando percebi que minha vida inteira passou a girar em torno de servir a família. Quando eu mencionava que gostaria de fazer um curso ou participar de um grupo da terceira idade, Fernanda sempre encontrava uma justificativa sobre por que Marina precisava mais de mim. Teve um episódio que me marcou profundamente. Era aniversário de 60 anos da Carmen, minha amiga mais antiga. Eu estava ansiosa há semanas, havia comprado roupa nova, estava animada para reencontrar pessoas queridas. Na manhã da festa, Fernanda me ligou em pânico dizendo que havia surgido uma reunião urgente no trabalho, que poderia definir uma promoção importante. Disse que eu era a única pessoa no mundo em quem ela confiava para deixar Marina, que era uma emergência que poderia prejudicar toda a carreira dela. Acabei cancelando meus planos, guardando a roupa nova no armário, passando o dia brincando com Marina enquanto meu coração sangrava de decepção. A partir daquele dia, comecei a perceber um padrão cruel. Sempre que eu demonstrava vontade de ter vida social própria, magicamente surgiam emergências familiares que exigiam minha presença. Era como se eles tivessem medo de que eu desenvolvesse interesses fora do círculo familiar. Fernanda passou a fazer comentários venenosos sobre minhas amigas, insinuando que pessoas da minha idade às vezes tinham influências negativas umas sobre as outras. Dizia que eu deveria ter cuidado com amizades que me incentivavam a ser egoísta, que família era o que realmente importava, que eu já tinha tudo o que precisava ali com eles. Roberto concordava com tudo que a esposa falava, e eu comecei a me sentir isolada dentro da minha própria família. Minhas opiniões eram desqualificadas como ideias de pessoa que não entendia o mundo moderno. Meus desejos eram tratados como caprichos de mulher idosa. Minha autonomia ia sendo corroída gradualmente. Foi nesse contexto que Fernanda começou a plantar as primeiras sementes sobre minha suposta necessidade de acompanhamento médico. Dizia que pessoas da minha idade deveriam fazer check-ups geriátricos regulares, que era fundamental prevenir problemas cognitivos antes que se tornassem irreversíveis. Parecia tão sensato que concordei sem questionar. Afinal, cuidar da saúde é importante, e ter uma nora preocupada com meu bem-estar parecia uma bênção. Como eu estava enganada sobre as verdadeiras intenções por trás de toda aquela solicitude. Depois da consulta estranha com a doutora Carla, Fernanda transformou completamente sua abordagem comigo. Passou a me tratar como se eu fosse uma boneca de porcelana prestes a se quebrar. Comentava constantemente sobre o que a médica havia recomendado, sobre como eu precisava aceitar certas limitações da idade. Dizia que não havia nada de vergonhoso em reconhecer quando precisamos de ajuda, que família verdadeira era aquela que tomava decisões corajosas pensando no bem-estar de todos. Falava sobre cuidadoras especializadas como se fossem anjos salvadores enviados do céu. Comecei a questionar minha própria percepção da realidade. Será que realmente estava esquecendo coisas importantes? Será que minha família estava percebendo sinais de declínio que eu me recusava a enxergar? A insegurança foi tomando conta de mim, e passei a desconfiar das minhas próprias capacidades. Durante esse período sombrio, Fernanda intensificou sua campanha. Falava abertamente sobre residências assistidas, sobre como seria maravilhoso ter companhia constante de pessoas especializadas. Descrevia esses lugares como verdadeiros paraísos, onde eu seria tratada como rainha.
Roberto sempre concordava, dizendo que precisávamos pensar no que seria melhor para todos, especialmente para Marina, que não deveria carregar o peso de se preocupar com a avó. Era como se eu tivesse me tornado um fardo inconveniente que precisava ser delicadamente removido. Houve uma tarde em que Fernanda trouxe alguns folhetos coloridos de lares especializados. Eram lugares lindos nas fotos, com jardins bem cuidados, pessoas sorrindo, atividades recreativas. Ela falava com tanto entusiasmo sobre como eu faria novos amigos, como teria cuidados médicos constantes, como seria livre de todas as preocupações domésticas. Mas alguma coisa no fundo do meu coração gritava que aquilo não era certo. Eu me sentia bem, capaz, independente. Por que precisaria sair da minha casa, do meu apartamento conquistado com tanto sacrifício, para morar num lugar com estranhos? Quando expressava essas dúvidas, Fernanda suspirava com pena e dizia que era exatamente esse tipo de resistência que mostrava como eu estava perdendo a capacidade de tomar decisões racionais. Que pessoas com problemas cognitivos sempre acham que estão bem, que é parte da doença não ter consciência das próprias limitações. Foi nesse momento de extrema fragilidade que aconteceu algo que me deixou ainda mais abalada. Fernanda começou a trazer Marina cada vez menos ao meu apartamento. Dizia que a menina estava ficando estressada com minhas confusões, que uma criança de 8 anos não deveria presenciar episódios de esquecimento de uma pessoa idosa. Quando eu protestava que não havia episódio nenhum, que estava me sentindo perfeitamente bem, Fernanda balançava a cabeça com pena e dizia que era exatamente isso que confirmava minha condição. Que pessoas com problemas cognitivos nunca admitem que têm problemas, que faz parte da doença essa falta de percepção. A ausência da Marina no meu dia a dia foi devastadora. Minha casa ficou silenciosa demais. Os dias se arrastavam sem propósito, eu me sentia inútil e descartável. Era como se tivessem retirado o sol da minha vida e me deixado numa escuridão fria e solitária. Roberto passou a fazer visitas rápidas, sempre acompanhado da esposa, sempre com aquele ar preocupado de quem está lidando com uma pessoa problemática. Não eram mais visitas de filho carinhoso, eram inspeções para verificar meu estado mental e físico. Durante essas visitas, eles observavam cada movimento meu como detetives procurando pistas de um crime. Se eu esquecia onde havia colocado os óculos, trocavam olhares significativos. Se repetia algum comentário, anotavam mentalmente como prova da minha deterioração. O isolamento foi me consumindo aos poucos. Minhas amigas ligavam menos, porque Fernanda sempre arrumava desculpas para eu não atender ou não sair. Dizia que eu estava numa fase delicada, que precisava evitar estímulos excessivos, que era melhor manter a rotina calma e controlada. Passei a viver numa espécie de prisão dourada, dentro do meu próprio apartamento. Tinha tudo o que precisava materialmente, mas estava sendo gradualmente privada de tudo que dava sentido à minha vida. Minha netinha, minha independência, meus relacionamentos, minha dignidade. Era como se estivessem me preparando psicologicamente para aceitar qualquer solução que apresentassem, me deixando tão fragilizada e insegura que eu abraçaria qualquer proposta como salvação. E foi exatamente isso que aconteceu quando Fernanda apareceu com sua ideia aparentemente salvadora. Estávamos há quase 1 hora na estrada quando Fernanda começou a falar sobre nosso destino de uma forma que me deixou inquieta. Não parecia mais estar descrevendo um spa relaxante, mas sim algum tipo de residência onde pessoas como eu recebiam cuidados especiais. Quando perguntei diretamente se íamos mesmo para o spa que ela havia mencionado, houve uma hesitação na voz dela que me arrepiou. Fernanda disse que era um lugar ainda melhor, onde eu ficaria muito bem assistida, com profissionais especializados que entendiam perfeitamente as necessidades de pessoas na minha faixa etária. O tom dela havia mudado completamente. Não era mais a nora carinhosa falando sobre uma viagem de aproximação, mas alguém que estava me conduzindo para algum lugar contra minha real vontade. Meu coração começou a bater descompassado. Perguntei quanto tempo ficaríamos nesse lugar, se realmente era só um fim de semana como havíamos combinado originalmente. A resposta dela me gelou o sangue. Disse que dependeria de como eu me adaptasse ao novo ambiente, que talvez fosse interessante eu experimentar ficar um período mais longo para ver como me sentiria.
Foi nesse momento que uma suspeita aterrorizante começou a tomar forma na minha mente. Aquilo não era uma viagem de lazer entre sogra e nora. Era alguma coisa muito mais séria e definitiva. Perguntei se Roberto sabia exatamente para onde estávamos indo, se ele havia concordado com todos os detalhes dessa mudança de planos. Fernanda respondeu que sim, que Roberto estava completamente ciente e de acordo, que inclusive ele achava que seria o melhor para toda a família, especialmente para Marina. A menção da minha netinha me deixou desesperada. Perguntei o que Marina tinha a ver com nossa situação, porque uma criança de 8 anos seria afetada por onde eu passaria o fim de semana. A resposta de Fernanda foi como uma punhalada certeira no meu coração. Disse que crianças pequenas não deveriam ter a responsabilidade emocional de conviver com avós em estado de confusão mental, que Marina estava ficando traumatizada, presenciando meus episódios de esquecimento, que seria muito melhor ela ter uma infância normal, sem essas preocupações pesadas. Naquele momento, senti como se uma venda tivesse caído dos meus olhos. Comecei a entender que aquela viagem não era sobre meu bem-estar ou nossa aproximação familiar. Era sobre me remover definitivamente da vida deles, me colocar em algum lugar onde eu não seria mais um problema ou uma preocupação. Tentei manter a calma e pedi para ver minha bolsa que estava no banco de trás do carro. Queria conferir se havia trazido todos os meus documentos importantes, meus cartões, meus remédios. Fernanda disse que não era necessário me preocupar com essas coisas, que ela havia cuidado de todos os detalhes práticos, que eu não precisaria me preocupar com documentos onde estávamos indo. Aquela resposta me apavorou completamente. Por que eu não precisaria dos meus próprios documentos? Por que ela estava sendo evasiva sobre me deixar mexer na minha própria bolsa? Insisti energicamente, dizendo que estava sentindo uma dor de cabeça forte e precisava conferir se havia trazido meu remédio específico. Fernanda relutantemente me passou a bolsa, mas percebi imediatamente que ela estava me observando como um guarda observa um prisioneiro. Quando abri minha carteira, descobri algo que me deixou em estado de choque total. Vários itens essenciais haviam simplesmente desaparecido. Meu talão de cheques, que sempre carregava para emergências, não estava ali. Meu cartão de crédito principal, que me dava independência financeira, havia sumido misteriosamente. Até mesmo minha carteirinha do plano de saúde estava ausente. Perguntei onde estavam essas coisas, e Fernanda disse com falsa preocupação que eu provavelmente havia esquecido em casa, que isso só confirmava como realmente estava precisando de supervisão. Foi quando meu celular tocou pela primeira vez. Era Roberto ligando, e o nome dele aparecendo na tela me encheu de uma esperança desesperada. Fernanda imediatamente fez um gesto firme para que eu não atendesse, dizendo que ele provavelmente estava ligando apenas para saber se estávamos bem na estrada, que ela conversaria com ele mais tarde. Mas alguma coisa no tom urgente das ligações consecutivas me alertou de que Roberto não estava fazendo uma ligação de rotina. Eram chamadas insistentes, desesperadas, como de alguém que estava tentando me alcançar para algo muito importante. Mesmo sem atender, consegui escutar parte de um recado que ele deixou na secretária eletrônica. A voz do meu filho estava alterada, nervosa, como se ele estivesse em pânico total. Consegui captar fragmentos de palavras que me deixaram aterrorizada. Ele falava sobre ter descoberto alguma coisa, sobre eu não poder ir para lugar nenhum sem falar com ele primeiro, sobre documentos que havia encontrado. Pedi insistentemente para Fernanda parar o carro para eu retornar a ligação do meu filho. Uma mãe sempre sabe quando algo está errado com seu filho, e Roberto claramente estava desesperado, tentando me comunicar algo urgente. Mas ela se recusou categoricamente, dizendo que não era necessário, que podíamos resolver qualquer mal-entendido quando chegássemos ao destino. O celular continuou tocando incessantemente, e Fernanda estava ficando visivelmente nervosa e irritada. Disse que Roberto às vezes ficava ansioso demais com coisas bobas, que ele já sabia perfeitamente de todos os nossos planos, que eu não deveria me preocupar com telefones quando deveria estar relaxando durante nossa viagem. Mas eu não conseguia mais fingir que estava relaxada. Cada toque do telefone aumentava minha certeza de que algo estava terrivelmente errado. Fernanda finalmente parou num posto de gasolina, mas não para eu atender Roberto, e sim porque ela precisava abastecer o carro e usar o banheiro. Assim que ela desligou o motor, Roberto ligou novamente.
e dessa vez consegui atender antes que ela pudesse me impedir. A voz do meu filho explodiu desesperada no telefone. Ele gritava para eu sair do carro imediatamente, que Fernanda estava me levando para um lugar terrível, que eu estava em perigo real e precisava fugir. Roberto me contou, chorando no telefone, que havia descoberto uma pasta inteira escondida na gaveta da Fernanda com documentos sobre minha suposta internação numa clínica psiquiátrica. Que ela havia falsificado laudos médicos alegando que eu tinha demência avançada, que era incapaz de cuidar de mim mesma, que representava risco para pessoas ao meu redor. Meu filho explicou rapidamente que só havia descoberto tudo naquela manhã, quando estava procurando um documento importante e mexeu na gaveta pessoal da esposa. Encontrou não apenas os papéis falsos da internação, mas também documentos de procuração que ela havia forjado para administrar todos os meus bens em meu nome. Fernanda percebeu o que estava acontecendo e tentou violentamente arrancar o telefone da minha mão, gritando que Roberto estava tendo um surto de paranoia, que eu estava confundindo as coisas, que precisava confiar nela porque ela sabia melhor que ninguém o que era bom para mim. Roberto continuava gritando no telefone para eu correr, para eu pedir ajuda a qualquer pessoa que estivesse por perto, para eu não voltar para aquele carro de jeito nenhum. Disse que estava dirigindo desesperadamente para me encontrar, que havia chamado a polícia, que Fernanda havia cometido crimes gravíssimos falsificando documentos médicos em meu nome. Naquele momento devastador, olhando para o rosto transtornado da minha nora, finalmente entendi a dimensão monstruosa do que estava acontecendo comigo. Todos os comentários sobre minha suposta confusão mental, a consulta médica estranha, a insistência sobre eu precisar de cuidados especiais, tudo havia sido parte de um plano diabólico para me internar contra minha vontade e roubar meu patrimônio. Fernanda continuava tentando me convencer de que Roberto estava mentindo, que ele não entendia o que era melhor para mim, que eu deveria confiar nela e continuar nossa viagem, porque tudo estava perfeitamente planejado para meu bem-estar. Mas seus olhos estavam diferentes agora, selvagens, desesperados, como de alguém que viu todos os seus planos cuidadosamente elaborados desmoronarem em questão de minutos. Disse para ela, com a voz tremendo de medo e indignação, que precisava ir ao banheiro do posto, que estava passando muito mal com toda aquela confusão. Fernanda hesitou visivelmente, porque não podia negar uma necessidade fisiológica básica, mas disse que me acompanharia para ter certeza de que eu estava bem. Insisti com toda a firmeza que consegui reunir que precisava de privacidade, que era extremamente constrangedor e humilhante ter alguém me acompanhando ao banheiro como se eu fosse uma criança incapaz. Fernanda cedeu relutantemente, mas me alertou que deveria ser rápida, que não podíamos perder tempo, porque já estávamos atrasadas para nosso compromisso. Entrei no banheiro do posto, com as mãos tremendo descontroladamente, o coração batendo como um tambor de guerra, tentando processar a enormidade aterrorizante do que havia descoberto. Minha própria nora, a mãe da minha netinha querida, havia planejado meticulosamente me internar numa clínica psiquiátrica usando documentos completamente falsos, para se apropriar da minha casa e de todas as minhas economias de uma vida inteira. Olhei pela pequena janela do banheiro e vi Fernanda parada nervosamente ao lado do carro, falando agitadamente no telefone com alguém, provavelmente avisando sobre nosso atraso e sobre a descoberta dos documentos por Roberto. Era minha única oportunidade de escapar daquela armadilha terrível. Havia uma porta dos fundos que dava para um pequeno estacionamento de funcionários. Respirei fundo, juntei toda a coragem que ainda restava dentro de mim e, numa decisão que mudaria minha vida para sempre, tomei a atitude mais corajosa dos meus 58 anos. Saí correndo por aquela porta, sem olhar para trás. Pela primeira vez na vida, aos 58 anos, eu estava fugindo da minha própria família. Mas também estava correndo em direção à minha liberdade, à minha dignidade e ao meu direito sagrado de decidir sobre minha própria vida. Do outro lado da rua, havia um pequeno centro comercial. Atravessei sem olhar para os lados e entrei numa lanchonete onde algumas pessoas almoçavam tranquilamente. Pedi para usar o telefone e liguei imediatamente para Roberto. Ele atendeu no primeiro toque, ainda em desespero. Roberto me disse que estava dirigindo feito louco para me encontrar, que em menos de 1 hora chegaria onde eu estava, mas que eu precisava me esconder até ele chegar,
porque Fernanda certamente já havia percebido minha fuga e estaria me procurando. Expliquei rapidamente onde estava e a moça da lanchonete, que havia percebido meu estado, ofereceu para eu me sentar num cantinho dos fundos. Dona Vera era o nome da proprietária, uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos, olhar bondoso. Quando expliquei resumidamente que estava fugindo de uma situação familiar perigosa, ela não hesitou em me ajudar. Disse que tinha uma filha da minha idade e entendia perfeitamente como certas pessoas se aproveitam dos idosos. Enquanto esperava Roberto chegar, Dona Vera me ofereceu um café quente e me deixou usar o telefone dela para fazer algumas ligações importantes. A primeira foi para minha vizinha mais próxima, Carmen, aquela mesma amiga cujo aniversário eu havia perdido. Expliquei rapidamente a situação e pedi para ela ficar de olho no meu apartamento. Carmen ficou horrorizada quando contei sobre os documentos falsos e o plano de internação. Disse que sempre achou Fernanda meio estranha, muito interessada em saber sobre minhas finanças e meus bens. Me contou que algumas vezes havia visto Fernanda conversando com pessoas estranhas na portaria do prédio, apontando para a janela do meu apartamento. A segunda ligação foi para Dr. Mendes, o advogado da empresa onde trabalhei por tantos anos. Ele sempre foi uma pessoa em quem confiei e que conhecia minha situação financeira. Quando expliquei sobre os documentos forjados, ele ficou indignado e disse que isso era crime grave, que eu precisava fazer um boletim de ocorrência imediatamente. Dr. Mendes me orientou a procurar a delegacia mais próxima assim que Roberto chegasse. Disse que falsificar documentos médicos para internação forçada era crime de cárcere privado e estelionato, que Fernanda poderia pegar vários anos de prisão. Me tranquilizou dizendo que eu estava fazendo a coisa certa ao fugir. Foram os 40 minutos mais longos da minha vida, esperando Roberto aparecer. Dona Vera ficou o tempo todo conversando comigo, me acalmando, contando sobre situações parecidas que já havia presenciado. Disse que, infelizmente, era comum pessoas se aproveitarem de idosos, especialmente quando havia patrimônio envolvido. Foi ela quem me fez entender que eu não era a primeira pessoa a passar por isso. Contou sobre um senhor que frequentava a lanchonete, cujos filhos haviam tentado interná-lo para ficar com a pensão dele. Sobre uma senhora que a própria nora havia convencido a assinar procurações que depois foram usadas para vender a casa dela. Quando Roberto finalmente chegou, estava com o rosto vermelho, suando, claramente em estado de choque. Me abraçou forte e pediu perdão várias vezes, dizendo que nunca imaginou que Fernanda fosse capaz de uma coisa dessas, que só havia descoberto tudo por acaso, mexendo numa gaveta que ela sempre mantinha trancada. Roberto me contou detalhes que me deixaram ainda mais apavorada. Fernanda havia falsificado não apenas laudos médicos, mas também minha assinatura em documentos de procuração. Havia até mesmo forjado uma declaração de um vizinho dizendo que eu representava perigo para mim mesma e para outros moradores do prédio. Meu filho me mostrou fotocópias dos documentos que havia encontrado. Era um dossiê completo sobre minha suposta incapacidade mental, com datas, horários, situações inventadas onde eu teria demonstrado confusão. Fernanda havia construído um caso falso muito detalhado contra mim, planejando tudo há pelo menos 6 meses. O que mais me chocou foi descobrir que ela já havia visitado a clínica onde pretendia me internar. Havia fotos dela conversando com funcionários, papéis com valores mensais, até mesmo um cronograma de como seria feita minha adaptação ao local. Tudo planejado friamente, como se eu fosse um objeto a ser descartado. Roberto disse que havia tentado confrontar Fernanda na madrugada, mas ela simplesmente negou tudo, disse que ele estava entendendo errado, que aqueles documentos eram apenas precauções caso eu realmente precisasse de cuidados no futuro. Mas quando ele ameaçou chamar a polícia, ela entrou em pânico e confessou parte do plano. Descobri que o patrimônio que ela queria não era apenas minha aposentadoria. Fernanda sabia sobre a herança da minha tia Conceição, sobre o valor real do apartamento em Copacabana, sobre as economias que mantinha guardadas. Havia calculado que com minha internação, Roberto herdaria tudo e ela teria controle sobre os bens. Ainda na lanchonete da Dona Vera, Roberto ligou para um advogado amigo dele. Explicou a situação e o advogado orientou que fôssemos imediatamente à delegacia mais próxima para registrar ocorrência.
Disse que quanto mais rápido agíssemos, melhor seria para proteger meus direitos e punir Fernanda pelos crimes cometidos. Durante o trajeto para a delegacia, Roberto me contou que havia começado a desconfiar de algumas coisas nos últimos meses. Fernanda sempre insistia para ele não me visitar sozinho, sempre arrumava desculpas para acompanhá-lo quando vinha me ver. Dizia que era para me proteger, mas na verdade estava controlando nossas conversas. Meu filho também havia percebido que Fernanda demonstrava conhecimento excessivo sobre minhas finanças. Fazia comentários sobre gastos que eu havia feito, sobre movimentações na minha conta, informações que ela não deveria ter. Mas ele não imaginava que ela estivesse investigando minha vida financeira para planejar um golpe. Na delegacia, o delegado ficou impressionado com a quantidade de evidências que Roberto havia trazido. Disse que casos de estelionato contra idosos estavam se tornando cada vez mais comuns, mas raramente tinha visto um esquema tão elaborado e cruel. Fernanda havia cometido múltiplos crimes e poderia pegar uma pena pesada. O delegado me orientou sobre os próximos passos. Seria necessário fazer exames médicos para comprovar minha sanidade mental, contradizendo os laudos falsos que Fernanda havia produzido. Também precisaria conseguir testemunhas que atestassem minha capacidade mental nos últimos meses. Carmen, minha vizinha, veio à delegacia no mesmo dia para dar seu depoimento. Contou sobre nossas conversas normais, sobre como eu sempre demonstrei lucidez total, sobre como Fernanda tentava me isolar das amizades. Seu testemunho foi fundamental para comprovar que eu estava sendo manipulada. Doutor Mendes também veio prestar depoimento, falando sobre minha competência profissional ao longo de anos, sobre minha capacidade de gerenciar assuntos complexos no escritório. Disse que uma pessoa com problemas cognitivos jamais conseguiria desempenhar as funções que eu exercia até me aposentar. Enquanto isso, a polícia foi até o posto onde tudo aconteceu para procurar Fernanda. Mas ela havia desaparecido completamente. Abandonou o carro no posto e sumiu, provavelmente percebendo que seu plano havia sido descoberto e que seria presa se permanecesse na região. Roberto ficou destroçado ao perceber que havia se casado com uma criminosa, que havia sido enganado durante anos por uma mulher que planejava friamente me roubar e destruir nossa família. Disse que nunca mais conseguiria confiar em ninguém da mesma forma, que se sentia culpado por não ter percebido os sinais. Naquela noite, voltei para meu apartamento em Copacabana, acompanhada de Roberto e Carmen. Nunca havia me sentido tão grata por estar na minha própria casa, na minha própria cama, livre para tomar minhas próprias decisões. A sensação de liberdade era indescritível depois de ter estado tão perto de perdê-la para sempre. Mas sabia que aquela era apenas o começo de uma nova fase da minha vida. Fernanda havia me mostrado o quanto eu era vulnerável vivendo sozinha, o quanto pessoas mal intencionadas podiam se aproveitar da confiança de uma mulher idosa. Precisaria reconstruir minha vida de uma forma mais segura e protegida. O mais importante era que eu havia descoberto algo sobre mim mesma que não sabia que existia. Coragem para lutar pelos meus direitos, força para enfrentar pessoas que tentavam me prejudicar, inteligência para escapar de uma armadilha que poderia ter destruído minha vida completamente. Aos 58 anos, havia aprendido que nunca é tarde para se defender. Nunca é tarde para dizer não. Nunca é tarde para recomeçar quando as pessoas tentam nos derrubar. 3 meses se passaram desde aquele dia terrível na estrada. 3 meses que mudaram completamente minha perspectiva sobre família, confiança e minha própria força. Hoje, sentada aqui na minha sala, posso dizer que sou uma mulher completamente diferente da que entrou naquele carro acreditando numa viagem de aproximação. Os primeiros dias após a descoberta foram os mais difíceis. Não conseguia dormir direito, qualquer barulho me assustava, ficava verificando as fechaduras várias vezes antes de dormir. O trauma de ter sido traída pela própria família mexeu comigo de uma forma que não esperava. Dr. Mendes me indicou uma psicóloga especializada em idosos, Doutora Regina, que me ajudou muito a processar tudo o que havia acontecido. Roberto passou por um período terrível também. O casamento dele desmoronou completamente quando a verdade veio à tona. Fernanda não apenas havia forjado documentos para me internar, mas também havia contraído dívidas no nome dele, esperando usar meu patrimônio para quitá-las depois da minha internação.
Meu filho descobriu que estava casado com uma mulher que ele não conhecia de verdade. A parte mais dolorosa foi lidar com a situação da Marina. Minha netinha ficou confusa com o desaparecimento súbito da mãe. Não entendia por que, de repente, a mamãe havia ido embora e não voltava mais. Roberto teve que explicar de forma delicada que a mamãe havia feito coisas erradas e precisou ir morar longe da família. Marina veio passar alguns dias comigo enquanto Roberto organizava a nova rotina dele. Foi durante essas conversas com minha netinha que descobri algo que me deixou furiosa e ao mesmo tempo aliviada. Fernanda realmente havia plantado ideias na cabeça da criança sobre minha suposta confusão mental. Dizia para Marina que vovó estava ficando esquecidinha e que ela não deveria contar para mim certas coisas para não me deixar triste. Descobri que Fernanda instruía Marina a observar e relatar meus comportamentos. Pedia para a menina contar se vovó havia esquecido alguma coisa, se havia repetido alguma história, se havia feito algo estranho. Estava usando minha própria neta como espiã para construir o caso falso contra mim. A maldade dessa mulher não tinha limites. Felizmente, Marina é uma criança inteligente e começou a entender que a mãe estava mentindo sobre mim. Disse que nunca havia me visto confusa ou esquecida, que eu sempre lembrava de tudo e contava as melhores histórias. O testemunho inocente da minha netinha foi um alívio enorme para mim. Fernanda simplesmente desapareceu depois que tudo foi descoberto. Roberto tentou entrar em contato com ela várias vezes, principalmente por causa da Marina, mas ela nunca mais respondeu. Mudou de telefone, saiu do trabalho e ninguém soube dizer para onde foi. Era como se nunca tivesse existido na nossa vida. Dr. Mendes nos orientou sobre as opções legais, mas decidimos não mover processos. Roberto queria se livrar de qualquer ligação com Fernanda o mais rápido possível, e eu só queria paz. Às vezes, a melhor justiça é simplesmente seguir em frente e reconstruir a vida. Durante esse período, minha relação com Roberto se fortaleceu de uma forma que não esperávamos. Meu filho se sentiu responsável por ter trazido aquela mulher para nossa família e passou a me visitar todos os dias. Conversávamos sobre tudo. Ele me pedia conselhos sobre como criar Marina sozinho, sobre como reconstruir a vida após uma traição tão brutal. Roberto vendeu a casa onde morava com Fernanda e se mudou para um apartamento menor, mais próximo do meu. Disse que queria estar perto para me ajudar, mas também porque precisava da minha presença na vida dele. Havíamos perdido anos de convivência por causa da manipulação de Fernanda, e agora queríamos recuperar o tempo perdido. Marina se adaptou bem à nova realidade. Na verdade, ela parecia mais feliz sem a pressão constante da mãe, que sempre a fazia se sentir culpada por gostar de passar tempo comigo. Agora, ela vinha ao meu apartamento naturalmente, sem medo de estar fazendo algo errado ao amar a vovó. Comecei a frequentar a terapia com a doutora Regina 2 vezes por semana. Ela me ajudou a entender que eu não era culpada de nada, que havia sido vítima de uma pessoa manipuladora. Me ensinou técnicas para lidar com a ansiedade que ficou após o trauma e, principalmente, me ajudou a recuperar a confiança em mim mesma. Uma das coisas mais importantes que aprendi na terapia foi a diferença entre ser gentil e ser ingênua. Sempre fui uma pessoa bondosa, que via o melhor nas pessoas, e isso não era defeito. O problema era não ter estabelecido limites claros, não ter questionado comportamentos suspeitos, não ter confiado nos meus instintos quando algo parecia errado. Doutora Regina me ensinou sinais de alerta para manipulação, isolamento gradual das amizades, questionamento constante da capacidade mental, controle disfarçado de cuidado, uso de outros membros da família para validar comportamentos abusivos. Conhecimentos que toda pessoa da minha idade deveria ter. Voltei a cultivar minhas amizades antigas. Carmen se tornou uma companheira ainda mais próxima. Passamos a tomar café juntas todas as tardes, conversando sobre a vida e nos apoiando mutuamente. Ela sempre diz que minha experiência a alertou para ficar mais atenta com a própria família. Retomei os planos que havia abandonado por causa da manipulação de Fernanda. Me inscrevi num curso de pintura em tela, coisa que sempre quis fazer. Comecei a participar de um grupo da terceira idade na igreja do bairro. Voltei a ter vida social própria, independente da aprovação ou desaprovação de qualquer pessoa.
O mais gratificante foi perceber que Marina ficou orgulhosa da vovó corajosa. Ela conta para as amiguinhas na escola como sua avó foi esperta e fugiu de uma situação perigosa. Para ela, eu me tornei uma espécie de heroína, uma mulher forte que não se deixou enganar completamente. Roberto também mudou sua forma de me ver. Parou de me tratar como uma senhora frágil que precisava de proteção constante e passou a me respeitar como a mulher independente que sempre fui. Pede minha opinião sobre decisões importantes, reconhece minha experiência de vida, valoriza minha sabedoria. Descobri que Fernanda havia deixado várias dívidas para trás. Cartões de crédito no nome do Roberto, empréstimos que ela fez sem ele saber, contas atrasadas que apareceram depois que ela sumiu. Meu filho teve que gastar suas economias para quitar tudo e limpar o nome dele. Foi doloroso ver Roberto passando por dificuldades financeiras por causa daquela mulher, mas me ofereci para ajudá-lo e ele aceitou. Usei parte das minhas economias para que ele pudesse recomeçar com dignidade. Afinal, família é isso, estar presente nos momentos difíceis. Durante os meses seguintes, fomos descobrindo outras mentiras que Fernanda havia contado. Ela nunca teve o emprego que dizia ter. Inventava compromissos para sair de casa, mentia sobre onde passava o tempo. Roberto percebeu que havia vivido casado com uma completa estranha durante anos. A doutora Carla, aquela médica que havia me avaliado de forma estranha, também desapareceu. Quando Roberto tentou procurá-la para entender melhor o que havia acontecido, descobriu que o consultório estava fechado e ninguém sabia informar para onde ela tinha ido. Provavelmente sabia que seria descoberta e fugiu também. Roberto me contou que quando mexeu nas coisas que Fernanda deixou para trás, encontrou anotações sobre minha rotina, sobre meus hábitos, sobre minhas finanças. Ela havia estudado nossa família durante muito tempo, planejando cada passo do golpe que quase deu certo. Havia até mesmo rascunhos de cartas que ela pretendia escrever para mim depois da internação, fingindo ser carinhosa e preocupada, explicando como eu estaria muito melhor no lugar onde ela me colocou. A frieza calculista daquela mulher me impressionava e me enojava ao mesmo tempo. O que mais me marcou foi descobrir que tudo começou muito antes do que eu imaginava. Fernanda havia escolhido Roberto não por amor, mas porque soube que ele tinha uma mãe viúva com patrimônio. O casamento inteiro foi uma farsa elaborada para chegar até mim e meus bens. Durante as sessões de terapia, doutora Regina me ajudou a processar essa traição profunda. Não era apenas sobre o dinheiro ou o apartamento. Era sobre anos da minha vida entregues de coração a uma pessoa que me via apenas como um alvo. Anos de carinho, cuidado, amor desperdiçados numa relação falsa. Mas também aprendi que não devia me culpar por ter sido enganada. Fernanda era uma manipuladora experiente que sabia exatamente como conquistar confiança e explorar sentimentos. Eu fui vítima, não cúmplice da minha própria humilhação. Hoje, aos 58 anos, posso dizer que sou mais forte e consciente do que nunca. A experiência terrível com Fernanda me ensinou sobre minha própria resistência, sobre minha capacidade de lutar pelos meus direitos, sobre a importância de nunca abrir mão da minha dignidade. Às vezes me pergunto onde Fernanda está agora, se conseguiu aplicar seus golpes em outras famílias, se algum dia vai pagar pelas coisas que fez. Mas aprendi que não posso viver pensando nisso. O importante é que consegui escapar, que protegi meu patrimônio e minha liberdade. Roberto está se recuperando bem, conheceu uma moça boa no trabalho e estão se conhecendo devagar. Marina gosta dela, e eu também. Dessa vez, todos nós estamos mais atentos, mais cuidadosos, mas sem perder a capacidade de amar e confiar nas pessoas certas. Minha mensagem para quem está me ouvindo é simples. Confiem nos seus instintos. Não tenham medo de questionar comportamentos suspeitos. Mantenham sua independência sempre e lembrem-se de que idade não é sinônimo de incapacidade. Apesar de tudo que Fernanda me fez, não consigo deixar de pensar na Marina. Uma criança não deveria crescer sem a mãe, por pior que essa mãe tenha sido. No fundo do meu coração, ainda tenho a esperança de que um dia Fernanda mude, que procure ajuda, que se torne a pessoa que Marina merece ter como mãe. Não é perdão pelo que ela fez comigo. É compaixão por uma criança inocente que precisa da figura materna. Se algum dia Fernanda decidir mudar de verdade,
buscar tratamento, se responsabilizar pelos erros que cometeu, eu apoiaria um reencontro supervisionado com Marina. Porque família é complicada, mas o amor de uma criança pela mãe é algo sagrado. A vida me ensinou que às vezes é preciso quase perder tudo para descobrir o quanto somos realmente fortes. Aos 58 anos, descobri que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para se defender e nunca é tarde para escolher a própria felicidade acima de qualquer chantagem emocional. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.